Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcondes Júnior e vamos dar sequência à resolução da nossa prova, do MPU. Pessoal, na questão 8, diz o seguinte, vem, a substituição da palavra alegou por argumentou prejudicaria o sentido original do texto. Vamos dar uma olhadinha novamente no texto e passe comigo alguns pontos, principalmente a partir daqui. Veja, a partir de uma ação do Ministério Público, o Tribunal da Segunda Região determinou que o Google Brasil retirasse em até 72 horas 15 vídeos do YouTube que disseminam o preconceito, a intolerância e a discriminação a religiões de matriz africana e fixou multa diária de 50 milhões em caso de descumprimento da ordem judicial. Muito bem. Na ação civil pública, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão alegou, veja, ela alegou, ela argumentou, alegar, discutir, argumentar que a Constituição garante aos cidadãos. Professor, eu fiquei assim um pouquinho confuso. Porque alegar, argumentar, gente, eu digo e repito, pela segunda vez já nesta prova, é importantíssimo que você use, que você tenha um dicionário em mãos. Porque eu fiz isso, eu fui lá, peguei alegar no dicionário da internet e olhei para você. Olha, tanto que realmente fica, é muito próximo o sentido. Quer ver? Olha para cá, eu trouxe para você, veja, aqui. Dica quente, alegar significa emitir razões. Razões, realmente, está muito próximo a argumentar, não é? Emitir razões para autorizar um fato. Alegar, emitir razões. Portanto, se você está emitindo razões, você está fazendo o quê? Argumentando. Argumentar nada mais é do que emitir uma razão. No dicionário, num texto dissertativo argumentativo, o que você expõe? Uma opinião, uma razão, você emite uma razão, emite uma opinião. Portanto, alegar aqui neste texto, sim, é sinônimo de argumentar. A questão é verdadeira. Vamos lá. Questão 8, questão verdadeira. Muito bem, vamos continuar. Próxima questão, 9. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir restauraria por poderia restaurar. Vamos ler o texto? Para a Procuradoria, somente a imediata exclusão dos vídeos da internet restauraria. Gente, restauraria é verbo no futuro do pretérito. Veja, futuro do pretérito. Poderia restaurar é uma locução verbal em que o verbo auxiliar está realmente no futuro do pretérito. E veja que, quando é que se usa o futuro do pretérito? Quando uma ação futura estiver condicionada a uma ação no passado. Sim, se eu disser, eu iria à sua casa, se eu disser iria, você com certeza vai me perguntar, o que está faltando para você ir à minha casa? É ou não é? Eu iria à sua casa se você viesse me buscar. Eu passaria se estudasse. Eu seria aprovado se fizesse o português na prática. Perceba que a ação futura está condicionada à ação no passado. E está totalmente coerente com a lógica textual o autor do texto utilizar futuro do pretérito. Por quê, professor? Porque, veja, somente a imediata exclusão dos vídeos da internet restauraria a dignidade. Ou seja, a dignidade só vai ser restaurada se anteriormente a isso o YouTube retirar os vídeos da internet.
Professor, entendi, perfeito. Gente, eu quero destacar que você é uma pessoa muito inteligente. Sim, você é uma pessoa muito inteligente, muito capacitada. Você é uma pessoa que nasceu para brilhar. Aceite isso. Lute por essas características. Vamos lá, atenção, vamos continuar, vem para cá. Então, professor, mantém a correção gramatical? Mantém, professor. O item é verdadeiro. Vamos continuar. Próxima questão. Altera-se totalmente a informação original do período ao se substituir a palavra corroborando por confirmando. Veja, para a Procuradoria, somente a imediata exclusão dos vídeos da internet restauraria a dignidade de tratamento que, nesse caso, foi negada às religiões de matrizes africanas, corroborando a visão do Ministério Público. Professor, eu li corroborando, aí eu coloquei a palavra confirmando em cima, realmente ficou meio estranho. Gente, para de perder tempo. Para de perder tempo. Responder prova de língua portuguesa é você saber responder prova. Ah, professor, eu estou respondendo prova de qualquer jeito. Não, você já sabe. É uma pergunta sobre substituição de palavras. Você tem que olhar o significado das palavras. Não perde tempo, não. Olha o dicionário. Porque aí você vai ter certeza absolutíssima. Vamos verificar? Vem para cá, veja. Ó, eu fui lá para você e busquei. Corroborar significa dizer o quê, professor? Apresentar argumento ou informação que acompanha ou dá força a determinada afirmação ou ideia. Muito bem. Corroborar significa comprovar. Significa, o C ficou deslocado, né? Corroborar significa confirmar. Gente, corroborar significa confirmar. Está escrito lá no dicionário. Gente, lá no dicionário está escrito, corroborar significa confirmar. Ah, professor, eu li, ficou assim meio estranho, professor. Ficou meio estranho no seu planeta, ser vivo. Ficou meio estranho lá no seu planeta, que você acha que você vai responder uma prova de português, achando. Ah, professor, eu li, ficou assim, soou meio estranho. Vai limpar o ouvido então. Você tem que pegar o dicionário, ser vivo. Não fica perdendo tempo, não. Corroborar é igual confirmar. Ponto. Acabou. Ah, professor, então é igualzinho. Acabou. Não tem que ficar pensando demais, não. Vai direto. Vem para cá. Próximo. Então ele fala para ele, altera-se totalmente a informação. O item é falso, professor. O item é falso, tá bom? Porque não altera a informação. Tá bom? Vamos para a próxima questão, questão 11. Na linha 21 e 22. O emprego do sinal indicativo da crase em as diferentes justifica-se pela regência de desrespeito, que exige complemento antecedido da preposição, e pela presença de artigo feminino plural antes de diferentes. Professor, essa linguagem da prova é que confunde a minha cabeça. Não, gente, não confunde a sua cabeça, não. Põe uma coisa na sua... pensa assim, quando eles cobrarem uma questão de crase... Estou até fechando o olho, porque você está fechando o olho junto comigo que está pensando. Quando a banca cobrar uma questão de crase e ela perguntar sobre a regência, significa que a banca está me questionando se eu sei ou não se aquela preposição vem daquela palavra. Só isso. Trocando 6 por meia dúzia, é só isso. Como assim, professor? Não entendi. Vem para cá. Vou colocar um exemplo para você. Ele... assiste a aula. Gente, nessa questão, ele assiste a aula. Posso afirmar para você que o verbo assistir é um verbo transitivo indireto e a regência do verbo assistir exige o uso de uma preposição. Professor, repete, por favor. Vou repetir, ser vivo. Calma aí. Vou repetir mais uma vez. Ok? Vou repetir bonitinho. Olha o que eu disse. A regência do verbo assistir exige a preposição. Muito bem. A palavra aula, por ser um substantivo feminino,
é uma palavra que deve vir precedida de um artigo. Pronto. A ajunção de preposição e artigo ocorre o fenômeno da crase. Para indicar que esse azinho aqui, ó, esse 1A, é a união de dois As, eu uso esse acento chamado acento grave. Portanto, o acento grave é a indicação de uma crase. O que é crase? A junção de preposição e artigo. O que é o acento grave? É o acento que indica a ocorrência da crase, ok? Então, veja, o tribunal considerou que a liberdade de expressão não se pode traduzir em desrespeito. Em desrespeito a quê? Veja, a palavra desrespeito exige, a regência dessa palavra exige a preposição. Muito bem. A palavra manifestações, diferentes manifestações, é precedida de um artigo. Portanto, preposição mais artigo, a crase. Então, afirma-se que o emprego do sinal que indica a crase, que é o acento grave, né? Está aqui, ó, o acento grave. Então, o emprego do sinal que indica a crase. Muito bem. Justifica-se pela regência da palavra desrespeito, certo? Que exige complemento antecedido da preposição, ok, a preposição está aqui, beleza? E pela presença de artigo feminino plural antes de diferentes. Muito bem, a questão número 11 é uma questão verdadeira, ok? Que questão bacana, né? E é uma questão que cobrou de vocês o assunto da crase e tangeu conceitos de regência. Maravilha, perfeito. Vamos continuar. Próxima questão. Questão 12 diz: julgue os itens que seguem a respeito das ideias, das estruturas linguísticas e da tipologia do texto. Muito bem. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir a expressão uma vez que por qualquer um dos seguintes termos: porque, já que, pois, por conseguinte, ser vivo abençoado. Você que vai passar. Vai passar. Professor, a língua portuguesa tem assuntos importantes. Tem. Crase é importante? Olha aqui. Na mesma prova, duas questões. 10% da prova crase. Nesta questão, um assunto envolvendo conectivos. Conectivo é um assunto extremamente, muito explorado por nós, no nosso coach de gramática normativa. No nosso coach de gramática normativa, reservo um módulo especial só para falar dos conectivos. Tão importante que são. Saber quem são, memorizá-los, tudo. Portanto, vamos lá. Posso substituir? Você pode substituir por alguns conectivos, mas veja que outros não. Por exemplo, por conseguinte. Por conseguinte significa por consequência, e não tem relação de causalidade. Uma vez que, já que, porque, aqui sim, relação de causalidade. Pois, agora, por conseguinte é relação de consequência, ok? Portanto, a questão é falsa. A questão é falsa. Muito bem. Questão falsa. Próxima questão. A oração que, dotado até pragas virtuais, é de natureza restritiva. Gente, todas as provas sempre há questões fáceis e difíceis. E tem aquela questão que a banca fala assim, aqui eu vou sacanear. Muito bem, essa é a questão que a banca falou que vai sacanear. Por quê? Os candidatos, de forma geral, aprendem que quando a oração adjetiva está marcada pela vírgula, ela é explicativa. Atenção, repito, a oração adjetiva marcada pela vírgula, ela é explicativa. Sim, isso é fato. Professor, tem uma vírgula bem do lado do quê? Não, gente, essa vírgula está relacionada a outra oração. Olhe só como que nós devemos separar e dividir. Vem para cá. O histórico dos crimes cibernéticos, por sua vez, remonta à década de 70, quando, pela primeira vez, foi definido o termo hacker, como sendo aquele indivíduo barra. Professor, gente,
vai me desculpando aí, vai me desculpando, tá? Vai me desculpando, mas é foda. A gente fala e repete, fala e repete. Ser vivo, uma prova foi feita para você errar. A prova foi feita para você errar. Ah, professor, a prova foi feita para você errar. Aí o candidato vai para a prova achando que é um parque de diversões. Pega lá o saco de milho-pão, um saco de doce, 3 águas, uma caixinha de caneta. Senta lá e fica achando que é um parque de diversões. É uma prova ser vivo. Você tem que encarar a prova como um grande desafio. Você já tem que saber assim, essa FDP, pode, professor. Essa FDP aqui está querendo me... Deixa eu prestar atenção aqui, peraí. Onde que começa a minha oração adjetiva ser vivo? No pronome relativo. No pronome relativo ser vivo. É o quê? Então, professor, olha só, gente, muita atenção. Vou colocar 2 exemplos para você aqui. Olha aqui. Se eu disser assim. O governo, bem pequenininho aqui, ó, o governo que investe em educação prospera. Vamos colocar barras e dividir essas orações? Olha aqui. O governo barra que investe em educação barra o governo prospera. É a minha oração principal. O governo o qual. Olha aqui o meu pronome relativo. Introduzindo essa oração subordinada adjetiva. Está aqui, ó, a minha oração subordinada adjetiva. Professor, essa oração subordinada adjetiva é restritiva ou explicativa? Aí eu digo e repito, e você também já aprendeu. Quando não há vírgulas é restritiva e quando há vírgulas é explicativa. Mas onde é que está essa bendita vírgula? Tem que estar antes do pronome relativo. Aí a prova faz o quê? A prova joga uma oração adjetiva restritiva e intercala dentro da oração adjetiva restritiva uma outra oração intercalada por vírgulas. E você está achando que essa vírgula é da oração adjetiva. Ah, professor, já me confundi todo, professor. Calma aí, vem para cá. Oração adjetiva restritiva. Tá. Professor, dá um... Calma, espera ser vivo. Você nasceu de quantos meses? Aqui, aqui. O astronauta retornou à Terra. Ah, ficou, né? Vai. Vamos, bora. Que é azul. Pronto. Falei, você anota aí do lado. O astronauta retornou à Terra, que é azul. Veja, o astronauta retornou à Terra, barra. A barra é antes do quê? A qual... Quando eu substituo por a qual eu tenho certeza que é pronome relativo, a qual é azul. Esse que ele é pronome relativo. Aqui. Introduzindo o quê? Oração subordinada adjetiva. Restritiva explicativa. Ah, professor, agora eu entendi. Eu entendi, professor. Entendi aqui, professor, a vírgula. Ó, a vírgula, ela fica antes do pronome relativo, criatura abençoada. Essa oração adjetiva, ela é o quê? Essa aqui, ela é explicativa. Você percebeu que as orações adjetivas introduzidas por pronome relativo podem ser restritivas ou explicativas, certo? O que vai diferenciar, professor? A vírgula. Se não houver vírgula, é restritiva. Se houver vírgula, é explicativa. Mas é em qualquer lugar do texto ser vivo. Não, professor, é antes do pronome relativo. Aí o candidato olhou para essa oração e falou assim, não é restritiva, é explicativa. Olha a vírgula, pode jogar por gentileza. Olha a vírgula, professor, aqui, ó. Olha a vírgula aqui, professor. Olha aqui, professor, só o senhor que não está vendo, professor. Ah, não, gente. Essa vírgula aqui, gente... Pelo amor de Deus, abre o olho. Essa vírgula está relacionada... Olha o que eu vou fazer para você. Aqui.
Essa vírgula aqui, ela está relacionada a essa oração aqui na frente, ó. Ó aqui, a essa oração, que não tem nada a ver com nada. Professor, se eu quisesse tirar isso daqui do que eu poderia tirar, você pode fazer o que você quiser, joga lá debaixo da sua cama se quiser. O que me interessa é o que e o restante da oração adjetiva. Tanto é que eu sublinhei para você. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Foi definido o termo hacker como sendo aquele indivíduo o qual promove, vem para cá, daqui você vem para cá, que promove a invasão de sistemas operacionais privados e a difusão de pragas virtuais. Tem vírgula aqui, ser vivo, ó. Põe seu olho aqui, ser vivo, ó. Abre o olho, põe seu olho aqui, ó, aqui, antes do que? Tem vírgula antes do que, ser vivo? Tem vírgula aqui antes do que, ser vivo? Não, professor, não tem vírgula. Então, pronto, sem vírgula restritiva. Agora, eu quero destacar para todos vocês a importância, o peso e o valor deste curso Português na Prática. Gente, não adianta, pouquíssimo adianta o candidato ficar lá assistindo a aula e, de repente, ele pegar a prova, no dia nervoso, aquela coisa, ansioso, e pá! Aí ele não percebe esse peguinha da prova, ok? Então, gente, ó, se liga, tá? Se liga, você tem que ficar esperto. Tem que ter essa postura agressiva em relação à prova mesmo. Tá? É assim que faz, é assim que passa, é assim que você vai ter sucesso. Portanto, a questão é de natureza restritiva? Sim, é de natureza restritiva. A questão 13, ela é verdadeira. Vamos continuar. Próxima questão. Questão 14. Na linha 1, a expressão remonta a está sendo empregada com o sentido de deu-se na, ou de ocorreu na. Vejamos. Beber um golinho de água, peraí. O surgimento da internet remonta à década de 60. Ou seja, deu-se na década de 60. Ocorreu na década de 60. Professor, quando eu substituí por deu-se na década de 60, ficou esquisito, professor. Posso falar desse jeito? Gramaticalmente, não, mas perceba que ele perguntou para você, está sendo empregada com o sentido. É o sentido de deu-se na década de 60? É o mesmo sentido. Então, o surgimento da internet remonta à década de 60. Ou seja, deu-se lá na década de 60, ocorreu na década de 60, é esse o sentido? É. Portanto, a questão ela é verdadeira. Muito bem, continuando. Questão 15. As vírgulas empregadas nas linhas 7 e 8 isolam a oração de natureza condicional. Ser vivo. Pô, professor, eu estou começando a perceber, olha que nós estamos na nossa primeira prova. Estou começando a observar o seguinte, caíram 2 questões de crase, já é a segunda questão sobre vírgula com pronome relativo, porque ali anteriormente cobrou a oração adjetiva restritiva e aqui está cobrando a oração adjetiva explicativa. Então, professor, nada realmente há assuntos que são muito mais importantes. Eu sempre falo e repito isso para as pessoas. Ok? Você agora está tendo certeza disso. Vem para cá. Ele afirma que a oração entre vírgulas tem natureza condicional. Posteriormente, leia comigo, na década de 70, foi criado o protocolo internet, o qual... Ah, professor, isso aqui é o pronome relativo. Ah, professor, a vírgula, professor. Essa oração é subordinada adjetiva explicativa. Não é condicional, professor. Por isso a questão ela é falsa, ok? Questão 15, questão falsa. Muito bem. Vamos à próxima questão. Depreende-se das informações do texto que nos crimes cibernéticos chamados os crimes impuros ou impróprios,
O resultado extrapola o universo virtual e atinge bens materiais alheios à informática. Vamos ler o texto. Segundo a doutrina nacional, os crimes cibernéticos, também chamados de eletrônicos ou virtuais, dividem-se em puros ou próprios e impuros ou impróprios. Os primeiros são os praticados por meio dos computadores, e se realizam ou se consumam também em meio eletrônico. Muito bem. Agora, atenção, esse aqui diz respeito à nossa questão. Os impuros ou impróprios são aqueles em que o agente se vale do computador como meio para produzir resultado que ameaça ou lesa outros bens diferentes daqueles da informática. Então veja que está claríssimo para você aqui que realmente os crimes impuros ou impróprios, o resultado extrapola o universo virtual e atinge bens materiais alheios à informática, ok? Muito bem, então fique atento, tá vendo? Ficou fácil, fácil, professor, fácil, tá? Tá claro isso aqui, né? Muito bem. Portanto, já é suficiente para nós gabaritarmos a nossa questão. Dependentes das informações, a questão 16 ela é verdadeira. Questão 16, verdadeira. Muito bem. Próxima questão diz assim. É a 17, eu quero ler com você. Infere-se dos fatos apresentados no texto que a consideração de crime para os delitos cibernéticos foi determinada há várias décadas desde o surgimento da internet. Ó, quero ler com você essa parte aqui agora. Veja. Eu li o início do texto, né? Vou ler o restante. É importante destacar que o artigo 154 do Código Penal de 2012, ele fala que é há várias décadas, 2012, está recente, trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de invasão de dispositivos informáticos, que consiste na conduta de invadir, ou seja, pessoal, trazer para o ordenamento jurídico algo que não era crime foi tipificado. Em 2012, ele afirma que há décadas isso aqui está no código. Portanto, é falsa questão. Tá bom? Muito bem. Gente, então vamos marcar falso lá, vamos lá? Aqui, ó. Que infere-se dos fatos que há décadas, questão 17, ela é falsa. Muito bem. Agora, claro que eu não poderia deixar de trazer para vocês uma dica quente. Todas as nossas aulas, quando resolvermos provas, vamos trazer dicas quentes. A dica quente é a seguinte, aqui a gente fala de depreender, inferir, e eu trago conceitos importantes para vocês. Tome nota, veja. Diferença entre a inferência e a afirmação. Inferência, pessoal, é uma certeza relativa, que não necessariamente se confirma no texto. É a interpretação e a compreensão tanto das ideias explícitas quanto das ideias implícitas. Muito bem. Inferir, portanto, significa o quê? Significa deduzir, concluir, interpretar, depreender, compreender as ideias por meio da lógica argumentativa, ok? O candidato só pode inferir algo do texto se este lhe trouxer uma pista, uma dica, um indício, ok? Os comandos das provas geralmente são estes. Veja, para ficar mais fácil para vocês, quase sempre vem escrito assim, infere-se do texto que, depreende-se do texto que, subentende-se do texto que e pode-se concluir do texto que. Muito bem, agora, ao contrário de inferir, afirmar é uma certeza absoluta, que necessariamente se confirma dentro do texto. É a interpretação e compreensão somente das ideias explícitas no texto. Os comandos das provas geralmente são estes: de acordo com o texto, segundo o texto, conforme o texto, o autor defende isso ou aquilo, o autor argumenta ou informa isso ou aquilo, pode-se afirmar do texto que... Muito bem. Gente, é importante sabermos essa diferença entre inferir e afirmar. O próprio nome já ajuda, né? Inferir, aí você vai depreender do que está escrito. Mas lembre-se, você não pode ficar viajando na maionese. As referências linguísticas devem existir no texto, ok? Agora, afirmar está escrito. Está lá, no texto, na linha tal, ok? Vamos continuar. Próxima questão, 18. Na linha 10,
A forma verbal trouxe está no singular porque tende a concordar com a palavra lei. É uma questão de concordância verbal. Vejamos. É importante destacar que o artigo 154 do Código Penal trouxe, quem trouxe? O artigo trouxe, o artigo trouxe. O artigo trouxe para o ordenamento. Portanto, ele afirma que concorda com lei, a questão ela é falsa. Muito bem, pessoal, vamos para a próxima questão. A palavra adulterar está sendo empregada com o sentido de alterar, prejudicando. Professor, eu já aprendi essa aí, já é a terceira ou quarta ou quinta, nem sei. Se perguntar sobre troca de palavras, eu não vou nem ficar esperando o senhor falar, eu já vou pegar o dicionário. Perfeito, porque se você pegar o dicionário, você vai ter certeza de que adulterar realmente é alterar, prejudicando. Veja, está aqui. Adulterar, alterar, corromper, viciar dolosamente a qualidade de uma coisa. Tá vendo? Viciar uma coisa, ou seja, prejudicar, juntando-lhe outras mais ordinárias que passam despercebidas à simples vista. Ó, palavras relacionadas. Adulterar é falsificar, viciar. Portanto, a questão é, a palavra adulterar está sendo empregada com o sentido de adulterar, prejudicar. A questão ela é verdadeira. Muito bem. E vamos para a questão 20. Prejudicam-se a correção gramatical e as informações originais do período ao se substituir ilícita por ilegal. Ele afirma que prejudica. Novamente, professor, mais uma pergunta que envolve o dicionário. Você, inteligente que é, já pesquisou. Ilícito realmente é sinônimo de ilegal. E eu trago para você as informações. Está aqui, ó. Veja. Ilícito é o que é não lícito, ou seja, não legal, portanto, ilegal. Ilícito é o que é contrário à lei. E o que é contrário à lei? A lei ilegal. Portanto, pessoal, vamos lá. A questão 20 é uma questão falsa, porque ele fala que prejudica a correção gramatical e as informações originais do período ao se substituir. A questão é falsa porque não prejudica, ok? Pessoal, concluímos satisfatoriamente a resolução da prova do MPU, discutindo tanto questões textuais quanto gramaticais e destacando, enfatizando uma postura mais agressiva, mais ativa que temos que ter em relação às provas. Destaco que este será um curso maravilhoso em que nós iremos gabaritar diversas provas e prova a prova nós vamos nos desafiar, ok? Forte abraço, eu sou o professor Marcondes Júnior, aqui direto do Educação Avançada. Até a próxima. Tchau, tchau.